Testando o som. Vamos começar mais uma live de quarta-feira. Vamos lá, averiguando o som. Vamos colocar o WhatsApp aqui no silencioso para não ficar toda hora aqui. Vamos dando boa noite para quem for chegando. Vamos começar mais uma live nessa quarta-feira. Hoje não vai ser um monólogo, que beleza! Hoje eu vou conversar com alguém e a pessoa com quem eu vou conversar é a Karina Pereira, pré-candidata a vereadora. Oi, Karina. Já vou lhe chamar, só vou fazer uma breve apresentação aqui, esperar começar as pessoas começarem a chegar. E aí hoje, eu tô com uma iluminação diferente aqui, para não ficar aquela luz branca que é horrível. Vamos esperando o pessoal entrar. Quarta-feira, 9 horas. Vamos dando um tempinho, só para dar tempo das pessoas irem se conectando. Vamos falar desse movimento. Hoje quem vai conversar com a gente é Karina, pré-candidata a vereadora. Ela já vai se apresentar para vocês. Para quem for chegando, a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento, como que esse movimento pode ter voz nessa discussão política que vai se iniciar aí agora. A gente considerar e averiguar a importância desse assunto, né, que muitas vezes as pessoas não olham para isso, né? As pessoas muitas vezes não tá tão acostumado com o que já está aí, com o que com o que é dado, com o que está aí sem questionar, que muitas vezes a gente não questiona e não averigua a importância desses espaços escolares para um bem-estar físico, emocional das crianças. Temos aí uma realidade, tínhamos, né, antes dessa pandemia, vamos ver como que vai ficar aí depois dessa pandemia. Como que vai ficar esses espaços escolares, como eles serão pensados, né? A gente tinha um cenário, às vezes, de crianças, por exemplo, que ficam o dia inteiro nas escolas. Em que espaço que essas crianças ficavam, né? Se era um espaço acolhedor, se era um espaço que propiciava que essas crianças tomassem sol, se movimentassem, tivessem movimentos amplos, movimentos que fornecessem um desenvolvimento adequado para essas crianças, essas salas pequenas, mal iluminadas, mal arejadas. Muitas vezes a gente vai para o ambiente da escola e só repara se está bonitinho, limpinho, organizadinho, tudo isso é importante também, mas não repara muitas vezes nesses detalhes, né, desse espaço escolar, se tem espaço ao ar livre, se essas crianças têm oportunidade de não estar só tantas horas dentro da escola, só nesses espaços artificializados, né, pelo plástico, Seja bem-vindo, Eugênio. Vamos conversar aqui com a Karina. Só tô dando um tempinho para algumas pessoas entrarem. Geralmente as pessoas vão entrando depois de uns 5 minutinhos. Só para a gente conversar com a Karina, pré-candidata a vereadora, para ela falar um pouquinho, para a gente expor um pouquinho sobre esse movimento, falar um pouquinho desse movimento. E a gente ouvir também da Karina como que tá a educação na pauta deles, na discussão deles para essas próximas eleições.
Seja bem-vindo, Maicon. Estamos dando um tempinho aqui, esperando as pessoas entrarem. Boa noite. Deixa eu ver se eu já consigo chamar aqui a. Se eu já consigo chamar aqui a Karina. Deixa eu ver. Vamos ver como que tá essa discussão no campo político. Deixa eu ver aqui a Karina. Deixa eu ver se eu já consigo chamá-la. Acho que eu já consigo chamar a Karina. Karina, você já está aí, né? Querem dar mais um tempinho? Esperar mais um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Tadã. Vamos colocar aqui. 9h07. Vou esperar só mais 3 minutinhos, gente, que aí a gente começa. Acho que 3 minutinhos é muito, né? Vou chamar a Karina aqui. Olá, Vivi, seja bem-vinda. Vamos ouvir um pouquinho da Karina. Chama a galera aí da turminha da construção. Para a gente ouvir um pouquinho a Karina aqui, para falar um pouco como que tá essa discussão da educação. Vamos falar um pouquinho, né? Principalmente a educação infantil, né? Estão surgindo vários movimentos aí em prol da educação infantil. Porque, querendo ou não, a educação infantil abraça, né? Digamos assim, até a metade de crianças que não têm obrigatoriedade na escola. E acaba que as pessoas vão tirando seus filhos da escola e muitas escolas estão falindo, muitas escolas não estão tendo o apoio devido dos órgãos municipais, que é o que abraça a educação infantil, né, da prefeitura. A educação infantil, ela é super importante para o desenvolvimento da criança e a gente está aqui para discutir sobre isso e para qual escola a gente quer, né? Que a gente quer pensar que esses nossos filhos voltem, que essas crianças voltem com esses espaços mais acolhedores e que possibilitem um desenvolvimento pleno da criança, né? A gente está aqui para ouvir. Vou chamar a Karina, vamos lá, Karina? Eu acho que já vou chamar. Esperando a Karina entrar. Vivi, triste, né? Oi, Oi, Karina. Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite a Bo- todos, a todas. Boa noite. Vamos falando. Essa live vai ficar gravada, então quem não conseguir entrar agora tentar, pode assistir depois. Tudo Sim. bem? O som tá bom aí, Fernanda? Só acertar o som aqui, tá legal? Tá legal, eu tô recebendo bem aqui o som, tá chegando bem. Então tá jóia. Primeiramente agradecer por ter aceitado esse convite. O movimento Escolas com Natureza está aí crescendo, tá nascendo agora, nasceu nessa pandemia de uma necessidade de questionar o que está aí para essa volta, né? Quando voltar, né? A gente espera que algo comece a ser pensado, né? A gente quer que volte com segurança, mas é importante também ações começarem a ser pensadas. E aí eu queria agradecer seu convite. A gente queria abrir esse espaço aqui para você falar um pouquinho de você, falar um pouquinho como que tá essas discussões, como que a educação está sendo discutida aí por vocês. Fala, né? Fala aí um pouquinho, começa falando um pouquinho da sua experiência e que te levou a estar se candidatando a vereador e o que que a gente pode contribuir e enriquecer nesse debate político. Primeiro, eu quero agradecer, né? Que sempre é um bom momento de fazer essas trocas, principalmente quem está em prol das nossas infâncias, né? Como o Sim. movimento Criança com a Natureza.
Bom, né? Eu sou Karina, eu tenho dois filhos, né? A Júlia com 2 anos, o Benício faz 8 mês que vem. Sou bibliotecária, sou especialista em administração pública também. Sou servidora pública municipal há 10 anos, né? Concursada da Zoobotânica. Trabalho com educação ambiental, né? Já passei pela gerência também de educação ambiental de lá. Legal. Faço parte de grupos, né, que trabalham com ações e pesquisas com e para as infâncias urbanas. Faço parte também de fóruns sobre o livro e a leitura e bibliotecas, né, de Minas e de Belo Horizonte. Então, são essas questões que eu defendo, né, as Uhum. crianças, os livros, a leitura. E já passei por outros espaços também, né? Já trabalhei com informação tecnológica no Senai, já trabalhei em bibliotecas escolares, né? Já trabalhei em Uhum. bibliotecas universitárias, então já passei um pouco por essa educação formal, educação não formal. Sim. O que me levou a essa questão, na verdade, assim, desde 2012 que eu participo do programa educativo infantil, né, na instituição que eu sou servidora, e desde 2014 eu coordenei o educativo infantil, participando também do fórum de mediação cultural para as crianças, né? Que a gente discutia lá a questão da visibilidade dessa etapa da vida e perceber também quais são os problemas que a gente vê na cidade, né? Do direito à cidade, a escuta, né? Dessas diversas infâncias que temos aí no espaço urbano e isso foi mexendo comigo cada vez mais, né? Então, veio também uma gravidez que a gente percebe muito mais, assim, a invisibilidade dessa etapa da vida. E a gente Sim. começa a procurar espaços, né, que essas crianças possam ocupar, né, na Uhum. cidade. E a gente vê que temos vários problemas aí, não só no espaço escolar, mas em todos os Sim. espaços da Aham. cidade. Sim, Então, assim, exatamente. participando de movimentos também, né, a gente tem mais visibilidade, tem mais conhecimento. E aí, quando eu fiz essa proposta, a gente planejou essa proposta, eu e alguns amigos, né, as pessoas topando, porque, assim, essas propostas não podem ser individuais, né, tem que ser Sim, construção tem que ser coletiva. coletiva, né? Então, a partir do momento que algumas pessoas toparam estar junto, a gente foi construindo, né? Não, não é fechado, porque isso sempre, né, em cada conversa se agrega mais, em pessoas agregando. Então, a gente está nessa construção, né? Sim. Em busca de uma cidade que tenha por base as crianças, né? Em suas Uhum. políticas públicas, que possa tornar esse espaço mais justo, né? Para todos, um espaço inclusivo, com qualidade de vida e que Uhum. pense em todos e todas. É. Isso que você falou, Karina, é muito interessante, porque depois que a gente é mãe, que a gente começa a ver, gente, mas por que que não colocam, ixi, acendi um negócio, peraí aqui. Por que que não colocam, por exemplo, num restaurante, não colocam um vaso adaptado para criança, né? Não, a gente é uma confusão, é uma loucura a gente quando vai, o menino quer ir no banheiro e não tem vaso apropriado para criança, não tem uma pia à altura. A gente começa a ver esses pequenos detalhes e começa a perceber como que esses espaços realmente não têm a criança incluída, né, no pensar desse espaço. É um espaço já. E quando a gente recebe muitas crianças no mesmo espaço também, isso vem amplificado demais, né? Então a gente É. percebe que vários Uhum. espaços da cidade não pensam nessa inclusão, nessa diversidade. E estão crescendo vários movimentos, estão aparecendo nesse sentido para discutir a criança na cidade, a criança se apropriando desses espaços. Eu percebo, e principalmente a criança da educação infantil, a criança Sim. dessa faixa etária. Eu percebo, às vezes, que até em alguns lugares, até em alguns parques públicos, você não tem brinquedos que abracem essa primeira infância. Você tem brinquedos que crianças mais velhas vão aproveitar. Se a gente for perceber aqueles brinquedos, aqueles aparelhos de ginástica que tem em todas as praças, né, que pipocou.
Você vê como que as crianças gostam mais de usar esses aparelhos, que muitas vezes não são apropriados para criança, mas como que elas usam e adoram aqueles aparelhos. Não, por que não pensar espaços próprios que abracem essa primeira infância, né? Que abracem brinquedos apropriados para a cidade. Eu moro aqui perto do Parque Lagoa do Nado, é até uma proposta que eu comecei a escrever para lá. Se você tem um espaço muito bom lá, mas você não tem um espaço bem pensado para a primeira infância. Tem as trilhas, tem o espaço. Você tem um espaço bom para correr, né? Mas você não tem os brinquedos, às vezes estão largados, estão sem cuidado. São brinquedos, às vezes, uns escorregadores para crianças mais velhas. Você não tem, às vezes, para essa criança de 0 a 6. E isso sempre me faz assim, gente, sempre me incomodou um pouco, porque realmente a gente vê que a criança não tem, é como se não tivesse muita voz. E como que tem pipocado na pracinha, né, aqui de Belo Horizonte, que fez um mapeamento desses lugares e como que, se eles estão aptos a receber nossas crianças e como, né? Então, esse movimento que eu acho que a gente tá levantando, eu acho que é de extrema importância a gente refletir. E como que isso reflete muitas vezes nas nossas escolas, né? E aí eu Sim, queria saber, porque a gente fala muito dessa criança na cidade, que realmente tem que se pensar muito nesses espaços para receber essas crianças, que essas crianças possam ter como ser sujeitos nesse espaço, né? E sujeitos nesse espaço. E aí, e vamos trazer isso para a escola, assim, sabe? Porque se a gente não tem a criança, a voz na cidade e na escola, será que essa criança tem voz? Para falar de como que ela quer usar esse espaço, ela já chega e o espaço já está pronto, né? sim. Vamos passar para a escola, mas antes de passar para a escola, é importante também esses movimentos, né, reforçarem a ideia que os espaços da cidade são espaços de aprendizado, Com né? certeza. Uhum. Em 2014, quando eu integrei esse fórum, né, de discussão da inclusão das crianças, principalmente nos espaços culturais, a gente Uhum. percebeu que não era só a infraestrutura, né, que não possuía, que não era planejado, né, para a criança, como a cidade, né, foi planejada para o homem adulto e para os automóveis, os espaços também da cidade foram neste mesmo nível. Então, além da infraestrutura, não haviam atividades específicas, né, para essa criança e as equipes não sabiam dialogar com essa etapa da vida. Então, assim, até onde eu trabalhava também, a gente teve, né, que se preparar para receber, que não era uma atividade adaptada, tinha que ser planejada, né? E o Uhum. diálogo com crianças pequenas, muitos espaços até hoje não recebem essas crianças porque as equipes não conseguem dialogar com elas. Em Uhum. contrapartidas, outros já se aperfeiçoaram tanto que já possuem equipes específicas para trabalhar com a criança da educação infantil. Uhum. E aí, levando isso para a escola, né, a gente sabe que a escola precisa ser um espaço planejado e projetado para a comunidade escolar, né, Fernanda? Então, assim, tem que atender às necessidades dos professores, dos pais, dos funcionários e principalmente dos alunos, e levando para a educação infantil para as crianças, né? Então elas precisam ser escutadas, né? Os Uhum. arquitetos precisam aí escutar essas crianças e sim, esses espaços precisam ser planejados e não somente, né? Utilizar um espaço que já exista, né? Sem inclusão, sem perceber as diversidades, né? A necessidade de desenvolvimento motor, a saúde física, né? A saúde emocional, igual você falou, o movimento ampliado, a É, socialização, né? Tão uhum. importante nessa etapa da vida. É, porque o que a gente vê, o que a gente percebe é que muitas vezes os espaços de educação infantil são espaços adaptados. A gente vê, né? Todo bairro tem uma escola, né? É uma casa alugada que era uma casa, não foi projetada para ser uma escola, foi uma casa adaptada, né? Eu até fui visitar recentemente uma casa.
que estavam anunciando, estou procurando uma casa para alugar, e aí o anúncio falava, mostrava, eu falei, assim, gente, isso aqui foi uma escola. Aí eu fui visitar essa casa e vi o espaço que era ofertado para aquela criança, para aquelas crianças que desse espaço que era ofertado como escola, eu falei assim, gente, mas como é que a gente consegue colocar uma criança num espaço desse, sabe? Uma casa escura, sabe? Com um mau cheiro. A escola fechou por causa da pandemia, é uma escola de bairro, com um mau cheiro, um banheiro que não tinha nada adaptado para criança. Isso eu acho que isso é muito sério, sabe, Karina? Por que que a gente não tem uma legislação para esse espaço escolar que vá atender essa criança? Porque isso me chamou muito a atenção. Nessa casa não tinha. O banheiro não era adaptado, era vaso até de adulto. Não tinha um espaço, sabe, pensado para uma criança pequena. A sala, os quartos que foram readaptados para serem salinhas eram escuros, sabe? Não tinha uma iluminação adequada. Até que tinha um espaço do lado de fora até interessante. Mas esse espaço não tinha sombra suficiente, não tinha nada que pudesse cobrir esse espaço caso de chuva, igual foi o nosso período de chuva, que foi super intenso, né, no início do ano. Essas crianças sem a possibilidade de brincar do lado de fora. E então, assim, por que será? Assim, você tem alguma opinião? Vocês que discutem aí, eu não sei como que são essas discussões entre vocês aí que estão nas comissões de vocês, não tem nenhuma legislação que coloque que legisle sobre esse espaço que vai receber essa criança, né? Que não deixe isso acontecer, uma criança ser recebida num espaço desse, que não tem nenhum banheiro adequado para essa criança pequena, sabe? Eu acho que, não sei, eu acho que a gente tinha que se não existe, a gente tinha que começar a discutir sobre isso. Ó, na verdade, existe, sabe, Fernanda? Fazendo uma retrospectiva aqui bem curta, quando as creches foram projetadas, né, elas eram voltadas para as crianças carentes. E com isso o governo também entendia que os recursos tinham que ser poucos, né? Tinham que ser carentes. Ou então Uhum, era realizada pela comunidade em que essas crianças moravam. Com uhum, a Constituição Federal, né, e o entendimento do direito à educação, e aí com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996, começou a ter documentos legais, né, com o objetivo de regularizar, né, as nossas instituições e criar critérios, né, para os espaços escolares. E sim. existem também os critérios de infraestrutura, Uhum, da educação infantil, que neles se colocam que tem que ter esse espaço ao ar livre, né? uhum, A gente tem aqui regularizações do MEC e em Belo Horizonte, no ano de 2000, uma regularização do Conselho Municipal de Educação colocava até o mínimo de área externa, né? Era 20% da área construída, com uhum, espaços ao ar livre e com sim. recomendação para espaços em contato com a natureza, que possuísse horta, que possuísse árvores, Uhum, né? Essa resolução ela foi revogada e agora vale uma de 2015, né? Que eu até dei uma olhada antes da nossa conversa aqui, que já não tem a especificação da porcentagem de área que tem que ser, né, reservada para o ar livre e o contato com a natureza. uhum, E isso eu acho que é um problema, né? Que a gente que eu falo assim, a sociedade, né, junto com o é, governo, resolver, porque não uhum, existe mais, não é aceitável mais políticas públicas que venham de cima para baixo, né? uhum, Então tem sim. que ter a participação popular, tem que ter a participação da comunidade interessada. Uhum, Eu até coloquei aqui para a gente ver a recomendação de 2000, né? Tinha que ter essas áreas externas com árvores, era recomendação árvores, jardins, mas tinha que ter 20% do tamanho total da área, né? uhum, E já em 2015,
a recomendação é que se tenha espaço externo com incidência de raio solar, mas aí não fala, né? Essa porcentagem. Fala que tem que ter área coberta, área verde e parque infantil. Então, assim, eu acho que Oh, existem, né? E isso é válido, tanto regulamenta tanto a educação infantil pública quanto a educação infantil privada. uhum, E tem que se cobrar, sim, do município, né? Porque é competência exclusiva do município a uhum. educação infantil. Então, tem que ser prioridade nas prefeituras, tem que ter ações concretas e permanentes. E a forma de fiscalização, a gente sabe que tem que ser conjunta, né? Então, E a assim, é sociedade participação tem ativa. a sociedade tem que ficar sabendo dessas informações para a gente também, né, como que a gente pode, né, mostrar isso para as pessoas. Eu acho que esse movimento que está crescendo e que em São Paulo é muito forte, esse movimento Sim. Criança e Natureza, tem várias instituições discutindo isso em São Paulo e eu percebo que em Belo Horizonte ainda você não vê tantos movimentos assim. Você tem o Ser Criança é Natural, da Ana Carol Tomé, que é das Caixas da Natureza, que é em São Paulo, Criança e Natureza, do Instituto Alana, Instituto Romã. A gente vê isso muito em São Paulo, pipocando. Muitos é um movimento da própria sociedade, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que traz esse momento de discussão, e eu vejo que Belo Horizonte não tem muito essa discussão. E eu acho que o movimento, a gente está abraçando isso e a gente, assim, vamos mostrar que a gente quer que esses espaços, que essas famílias sejam conscientizadas da importância desses espaços serem mais bem pensados, né? O que você falou aí, vem à memória várias escolas que não abraçam tudo que está aí, que deveria estar no espaço de educação infantil. Visitando escolas para colocar meu filho, eu vi assim, gente, como assim, né? Você tem espaços. Não, pois é, e quando a gente tem conhecimento que existem essas resoluções, né, que deveriam ser cumpridas, eu Uhum, acho que aí reforça mais ainda a necessidade desses movimentos. E a uhum, gente sabe que as nossas infâncias estão cada vez mais emparedadas, né, Fernando? Então, sim. assim, a escola tem um papel fundamental, né, nesse contato de aproximar as Uhum, crianças com a natureza, porque a gente uhum, precisa dessa formação integral, né? Então a gente uhum, precisa de espaços específicos para tudo, né? Para o contato com a cultura, com a arte e uhum, principalmente com o espaço com a natureza, que a gente já tem anos de estudo dos benefícios, né, do contato com a natureza. uhum. E a aprendizagem se dá por vivências, né? O respeito com a natureza se dá também pelas vivências que essas crianças vão ter. Então, eu Ah, acho sim que a gente tem que cada vez mais cobrar que essas, né, resoluções, essas orientações sejam cumpridas, né? Claro que a gente não vai ter toda a escola com pomar, né, com criações, mas que sim, se ó, tenha ali um mínimo de espaço, né, e que as crianças passem a maior parte do tempo, principalmente essas crianças da educação infantil, que a gente já tem comprovado por estudos os benefícios, né, do brincar livre, em contato com a natureza, saber de onde que vem o alimento ali numa horta, né? uhum, Onde que eu trabalho, a gente teve uma experiência dentro de uma Semana Nacional de Educação Infantil, que a gente fez uma atividade com horta. uhum, Várias crianças sabiam que a cenoura vinha da terra. Então, uhum, assim, são experiências, né, que elas têm, né, principalmente hoje com tantos apartamentos, com tantos espaços fechados, e mesmo assim, aos finais de semana, às vezes, por questão de cultura ou falta de tempo da família mesmo, essas crianças não têm um contato tão grande, né, com os espaços livres e com a natureza, a escola aí cumpre um papel fundamental nisso. sim, Mas e só que existe muitas. a lacuna também, né, entre o Sim. estudo teórico e a realidade. Mas essa realidade, eu acho que a gente tem que cada vez mais acreditar que é possível transformar, né? Porque eu vejo que muito do que dessas transformações, do que tem que acontecer, parte muito dessa cobrança da sociedade, né?
Então, eu acho que a gente tem que acreditar que é possível, porque a gente está falando da primeira infância, que é a fase mais importante para o desenvolvimento integral desse ser, né? A importância do Sim. 0 ao 3 anos, a importância dessa fase do desenvolvimento motor até os 6 anos. Então, eu acho que a gente, tomando consciência de como é importante a gente ser crítico com relação a esse espaço, quando a gente vai escolher uma escola para o nosso filho ou para a nossa filha, como é importante a gente ter conhecimento disso, né? Esse Não, processo. e olha o comentário do Eugênio, assim, a importância de se ter contato com a natureza. Ah, Que a um criança amigo. chamou a galinha de quinó, ela só vê a Pois. galinha na embalagem. Uhum. Não, isso porque se você for ver a realidade de muitas crianças, só que a gente às vezes está tão no automático que a gente esquece de parar para pensar nisso. Quando a gente fala do emparedamento da infância, tem um documentário que está lá também pelo Criança e Natureza, falando que as nossas crianças, elas passam, a grande maioria delas passam menos de 1 hora do lado de fora durante o seu período de infância. É menos tempo do que um presidiário tem direito. O presidiário tem direito a 2 horas por dia do lado de fora. As nossas crianças passam menos de 1 hora, uma média de 1 hora para menos do lado de fora. E passam, em média, 4 horas por dia em frente às telas, né? Grande maioria das crianças. E o Brasil está entre um dos países que mais medicaliza a infância, a partir dos 4 anos, né? Sim. Deixa eu só ver um comentário aqui que foi interessante. Penso que somos muito acomodados ainda, falta muita participação com a cobrança dos pais. Sim, existe mesmo, tia. Essa é minha tia, esse dia. Tá ficando aí, bem-vinda, tia. E realmente é porque a gente está tão acostumado e também a aceitar, porque a escola é uma instituição formadora, né? E muitas vezes nós, pais, ficamos um pouco dependentes dessa orientação da escola com relação ao desenvolvimento dos nossos filhos, com relação a guiar mesmo no que fazer, né? Orientação com relação a vários temas, de fraude, alimentação. A gente colocou muito isso na mão da escola. E a escola tá lá e a gente aceita do jeito que ela tá. Então é muito importante a gente ter essa consciência e nós pais, né, digamos assim, os consumidores que vão consumir, né, e vão pagar muitas vezes a escola particular, né, que se for o caso, vai pagar por esse espaço, ter esse senso crítico. Como que esse espaço é ofertado? Esse espaço do lado de fora, ele é bem pensado? Né? Quantas crianças tem dentro dessa sala? Qual que a janela se dialoga, se entra mais luz externa do que uma luz artificial? Então, a gente tem medicado muitas nossas crianças a partir dos 4 anos com Ritalina, o número de dislexia está aumentando, autismo, e sabe que tem casos de autismo que são reversíveis, né? Eu já vi neurocientistas, pessoas falando que conseguiu reverter alguns casos, mudando completamente a rotina dessa criança, excluindo a tela, todo tipo de tela para essa criança. Conseguiu diminuir muito o caso de uma criança com autismo, porque a gente isola essas crianças em caixinhas, da casa para a escola, da escola para casa, da casa para aula de não sei o que, não sei o que, e volta. E essas crianças não têm possibilidade de viver a realidade, né? E dentro da escola, muitas crianças ficam 8, 9, 10 horas, às vezes, numa escola, e se a gente não pensa muito bem nesse espaço, as nossas crianças vão tá como? Como que vai estar a saúde mental dessas crianças daqui a um tempo, né? Por que que as crianças adoecem tanto quando vão para a escola? Será que se esses espaços ao ar livre fossem mais bem usados, essas crianças não adoeceriam menos, né? Eu acho que tem que ter uma conscientização, né, de todos nós, sociedade, que nós participamos dessa construção. Sim, Então, assim, temos o direito e o dever de cobrar e participar da construção, não só cobrar, né? A gente tem que participar sim, dessa construção. sim, E a escola também, ela vai ter que ser o percussor dessa mudança, né?
de utilizar os espaços da cidade, né, como os espaços de aprendizado, e também entender a importância do brincar, o brincar livre, né, Fernanda? Porque Uhum. muitas escolas têm medo, não sei, assim, do que as outras pessoas vão achar, mas o brincar livre, você consegue fazer um projeto pedagógico com ele. E a Sim. criança aprende brincando, né? O brincar é a linguagem da criança. Então, quanto Uhum. mais brincar, melhor. E a gente vê muito ainda, principalmente nas instituições privadas, a preocupação de alfabetizar as crianças ainda aos 4 anos de idade, sendo É. que isso não é a prioridade nessa faixa. Não sou pedagoga, não sou professora, né? Eu sou uma curiosa desse tema, então, assim, Uhum. eu estudo, né? Eu faço trocas com o grupo os grupos que eu participo. Então, a gente vê Uhum. essa questão, da importância de se brincar nessa infância e às Uhum. vezes é priorizado o conteúdo e a alfabetização em muitas escolas particulares ainda. Uhum. E está falando aí desse movimento, né, dos movimentos que estão surgindo aí em prol da natureza, do contato com a natureza. Eu acho que surgiram assim, numa época imprescindível, porque após a pandemia, essas instituições vão ter que adequar seus espaços, né? Uhum. Sim. E os protocolos são recomendações. Uhum. Então, assim, a gente tem que buscar que os documentos legais contenham essas recomendações e que se Uhum. passe mais tempo, né, ao ar livre, que tenha adequação de espaços arejados, né, as salas tenham menos crianças, que sejam ampliadas e arejadas, Uhum. e entendam essa importância desses espaços aí. Tem um documento que o Criança e Natureza elaborou também, do Instituto Alana, falando quais seriam as múltiplas possibilidades para se pensar esse retorno. E um deles o que mais recomendado aí é o espaço, é o uso do espaço do lado de fora, né? E as escolas que não têm esse espaço do lado de fora e quando tem são muito reduzidos, né? Porque, Eu na vi. verdade, o contato com a natureza já reduz essa higienização excessiva, né, dos Sim, produtos de limpeza que são sim, tóxicos também, na verdade, né? Então, a própria sim. natureza ali já reduz esse contágio, né? E E realmente tem escolas que não vão conseguir ter todo esse espaço que seria, né, na nossa cabeça o ideal, o sim. sonho, utopia, não Uhum. sei que nome que a gente pode dar a isso, mas adaptações serão necessárias e cada vez mais usar os espaços da cidade, como ocupar mesmo, né? É, Participar ocupar. da discussão desses espaços, dos parques, das praças, né? Então, Uhum. assim, vai ter que ter um diálogo mesmo com esses espaços. Só que tem a questão, igual você fala, né? Uma vez, eu não sei se foi você falou, a questão da chuva. E aí, né? Como vai sair? Então, a escola Uhum. vai ter que ter preparada também para isso. É, vai ter que alugar de tendas, né, para colocar esses meninos do lado de fora. E a questão, assim, de ter isso no campo político, né? Assim, não no sentido mais amplo, né, da palavra, porque a Uhum. educação é um ato político, mas na questão política partidária, é porque lá que são, né, os espaços de poder é que são tomadas essas decisões. Então, é Uhum. importante priorizar essa questão da educação, sim, como foi, né, a gente viu o caso da fundação do Fundep com o CAC. Então, assim, a Uhum. gente tem que ter pessoas que defendam realmente essas questões, É, eu né, para tava. que as decisões sejam tomadas em favor, né, em prol de uma Uhum. educação integral, né? De É. formação integral. Eu tava vendo uma live da Tabata, a Tabata Amaral, né, deputada federal, ela que é uma pessoa que está aí também muito à frente desse campo da educação, e ela falando que como que ela estava assim, pasma com o fato de a questão da educação, ela é priorizada, ela primeiramente não está, é claro, lá no topo de prioridades, muitas vezes, do campo político, porque é a rotatividade das eleições, né? E fala assim, que faz com que o projeto da gestão atual, o próximo que assumir, não pode dar muito, não, às vezes não quer dar continuidade num projeto que pode ter sido muito bom,
para não dar ibope para a gestão anterior, que provavelmente, principalmente se for da oposição, né? Então, Isso é muitas triste. vezes é triste demais ela me falando, olha pra você ver, não, ela falando na live que muitas vezes essa gestão, uma gestão atual fez um projeto muito bom, mas a próxima gestão que vai assumir não dá ibope para isso, não, ou às vezes não continua com o projeto porque era da gestão anterior, da oposição. Então a gente tem um número de indicações, muitos diretores de escolas são indicações políticas, muitas vezes não são pessoas capacitadas para o cargo, são indicações políticas. Então eu acho que cada vez mais a gente não deve abrir mão dessa educação, né? Como pais, falando como pais. Deixar Uhum. a esmo, né? Entregue às vezes, muitas vezes, essa cultura da politicagem, né? Que não é política, é politicagem. E então eu acho que é muito importante a gente continuar nesse movimento de sensibilizar e orientar as pessoas sobre a importância desses espaços e a importância de estar participando dessas discussões dentro da escola e ser participativo como pais e criticar e ajudar e movimentar e falar, não, eu acho que a escola tinha que ser um espaço de amplo debate, né? Eu acho que aí eu fico pensando por que nossas escolas ainda, principalmente estaduais, parecem prisões, né, até hoje. Por que que a arquitetura escolar é do jeito que está até hoje? O que está se incitando dentro dessas escolas para que a gente tenha continuado a aceitar esses espaços, né? E por mais que E o que você existia... falou é muito importante, porque, assim, além disso, né, dando um exemplo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós temos uma universidade aqui, né, que pode participar dessa proposta pedagógica que inclui esses espaços, né, essa Uhum, arquitetura. Então, uhum, assim, participar, né, da construção e da manutenção. uhum, Então, assim, os movimentos sociais fazem muita diferença, né? Esse ativismo social faz muita diferença. uhum, E tem que ser permanente, né? É na uhum, construção, cobrar participação. Na verdade, não deveria ser cobrada a participação, né? Deveria ser um chamado, né? O sim, governo deveria dar formas, né? E oportunizar a participação dos interessados. uhum, Infelizmente, algumas vezes tem que ser cobrado uhum, e, e usar essa expertise da universidade, né, para fazer essa construção. sim. Os estudos, E, né, e esse que debate, né, a gente não vê muito isso ser debatido. Eu comecei a pesquisar sobre arquitetura escolar e a gente percebe que discute, até na faculdade de educação, se discute muito sobre alfabetização, sobre arte, às vezes sobre música, não sei o que, mas não se discute os espaços. Porque os espaços, eles são um dos grandes mediadores do brincar dessa criança. A gente tem os hoje já brinquedos. tem muitos estudos de quem veio da Belas Artes, da educação física, né, em conjunto com a faculdade de educação, então a gente já encontra estudos de arquitetos voltados para a Sim. educação infantil, o uso, Uhum. né, de outros materiais também, né, que não Os sejam espaços, materiais é, artificiais. os espaços das UMEIs, eu acho, né, que agora são EMEIs, né? As unidades Isso. municipais de educação infantil. Eu acho que são espaços muito bem, bem pensados, assim. Eu tive a oportunidade de visitar poucas um projeto da faculdade há anos atrás, que na época eram só 28 unidades na época. É, E eu vi que esses espaços, eles têm um bom espaço externo, tem umas salas grandes, eu não sei se são todos, mas geralmente eles seguem o mesmo padrão, né? É, e aí eu trago essa discussão muito também para os espaços das escolas particulares, essas escolas de bairro que abre, sabe? Abre uma porta aqui, tem uma casa, adapta uma casa, para a gente começar também a ter esse olhar. E a gente continuar nesse movimento e sempre estando participando e questionando nesse espaço aberto que a gente tem que eu acho que é isso que é política, eu acho que isso no campo da educação era o que a gente tinha que também estar
empoderando esses jovens, né, nesse movimento de ajudar a transformar esse espaço. Eu até cheguei a te falar do Parque Planalto, né? Você até falou que não Sim, estava incluído na lista de parques, né, na fundação aí dos eu parques não de tinha BH, né? conhecimento, eu não tinha conhecimento desse. E, Uhum, na verdade, também, Fernanda, é cobrar a escuta ativa, né, das uhum. crianças. Pergunta para elas se elas não querem um espaço ao ar livre para brincar mais, né? Então, Olha, assim, é cobrar a participação desses sujeitos de direito, né? sim. Eles têm os direitos, né, de fala, de escuta, e a Sim, questão das interrupções dos projetos, a gente precisa que virem projetos de políticas públicas de Estado, né? Que tem sim. as políticas públicas de governo, que elas podem sim ser interrompidas a cada troca de governo, mas tem as políticas públicas de Estado que não podem ser interrompidas. Uhum, Então, as questões que precisam ser permanentes, que beneficiam, né, a população, o coletivo, a cobrança uhum. é essa, né? Tornem políticas públicas de Estado. Sim, e a política pública que vai existir também é uma demanda dessa sociedade com relação a essas políticas públicas, né? Que escola queremos para os nossos filhos? E se você for perguntar a escola que eu trabalhava, que meu filho está matriculado hoje, assim, é unânime, o espaço que as crianças mais gostam é o quintal da escola, né? Graças a Deus, E o que elas assim, mais precisam? principalmente na fase até os 6 anos, que é esse movimento expansivo, é o subir, é o descer, é o correr, é o cair, é o aprender a cair, é lidar com essas situações que um espaço de natureza proporciona, porque se você for num espaço muito artificializado, geralmente é um chão que tá ali é uma grama sintética, é um material próprio que se a criança cai não machuca muito, porque os pais têm medo das crianças machucarem muitas vezes, e a escola não quer arcar com essa, às vezes, esse machucado da criança, né? Então, quão é importante a criança saber lidar com esses espaços não muito certinhos, né? A criança tem que aprender a cair, a levantar a perninha, a lidar com esses obstáculos. Quão rico é para o desenvolvimento dessa inteligência corporal das crianças, esse desenvolvimento num espaço mais ao ar livre, com, né? A criança, eu acho que não quer aquele chão, aquele espaço todo dentro padronizado. A criança quer um espaço que é desafio corporalmente, né? A criança quer uma árvore para subir. Eu tenho relato de crianças aqui que nessa pandemia estão pedindo para a mãe procurar uma árvore para ela subir. Mãe, eu quero subir numa árvore. É, E e como que não é é só importante. desenvolvimento motor, né, Fernanda? A gente É, sabe que é um desenvolvimento emocional também, né? É é, socialização nesse espaço, é muito melhor. E uma outra e, questão também que me chamou a atenção foi até no chamado que você fez para a live, que a gente sabe que está todo mundo cansado da forma que se faz política no país, né? sim. Então, acho que é muito essa quebra também da gente perceber que nós fazemos parte disso e que se a Uhum. gente não participar, não haverá mudança. Isso que você falou é E, uma coisa e, e muito as, legal. e as políticas públicas, elas atendem os anseios da população. Se a gente Uhum. simplesmente ignora que existe política, porque a política vai continuar acontecendo, então as pessoas vão responder pelo, pelo que elas acham que deveria ser, né? Então a gente tem Uhum. que se colocar nesse papel, sim, que é nosso, né? Então, assim, Uhum. as políticas devem ser feitas para nós e com nós. Uhum. Não podemos fugir disso, Uhum. né? E ter realmente essa participação ativa. E se for, né, da sociedade civil organizada, como nos movimentos, né, nos coletivos, é muito melhor. Mas se não Uhum. for também, que cada um cobre e participe da sua forma. Eu acho que Sim. assim, a gente tem que sair desse espaço do conforto e também, né, para se colocar também nesse espaço aí de luta, né, Sim, fazer de política nesse reivindicar. cotidiano, né?
no cotidiano e realmente saber que é permanente, né? Essa Uhum. participação de construção e manutenção. Uhum. E não ficar só nesse lugar de que alguém tem que dar algo pronto pra gente, né? Então, Não, acho que a gente espera, mas a gente foi acostumado, a gente não sei, né, como que isso foi construído ao longo dos anos, através da escola, a nossa criação, acostumou-se que a gente tem que esperar tudo muito, chega pra gente muito pronto. E a gente não está acostumado a vivenciar esse processo e acreditar que somos capazes de transformar nossa realidade, né? O entorno em que a gente está. E muitas vezes a gente não está acostumado com isso, e com esse debate de poder participar e falar e divergir, a importância da divergência, a importância das sim. diferentes opiniões, e que a gente vai construindo isso junto. A gente não acostumou, a gente acostumou muito com o jogo da competição, você tá é o certo ou o errado, E o ou de não, cima para baixo também, né? exatamente, o de cima para baixo, a gente acostumou com isso, com essa educação muito impositiva e que não fomenta o diálogo, não fomenta a discussão, não fomenta o ouvir as diferentes opiniões. E eu acho que a gente está numa época que, sabe, não cabe mais isso, não dá mais para a escola ser assim, para as direções das escolas serem assim. Eu acho que a gente tem que Não, não começar a dá. mudar essa cabeça. A gente tem que É, começar a pensar. e o aprendizado se dá dos dois lados, né? Então, assim, a criança ensina, a Uhum, criança aprende, e temos que ter essa escuta ativa na cidade, né? Assim, porque o espaço da cidade é o espaço de aprendizado também, uhum, e realmente a escola, e junto nesse processo, né, de usar o espaço da cidade, usar as uhum. ruas, o bairro, A partir do momento como que a os gente vai territórios. usando, né? A gente vai usando esses espaços, a gente vai vendo o que que precisa nesses espaços, né? Quando você vai para um parque, os parques de São Paulo, eu fiquei assim, quando eu fiquei abismada, assim, como que eles têm espaços muito bem planejados para a primeira infância. Eu fiquei de cara, assim, falei assim, gente, vamos fazer um movimento desse em BH, porque eu fiquei de cara, como que são espaços, o Ibirapuera, sabe? Eles têm espaços muito bem pensados para essa primeira infância. Eles têm espaços pensados lá até para cachorro. Você acredita nisso? Eu visitei um parque lá que tinha um espaço cercadinho com tudo pensado para o cachorro. Você coloca o cachorro lá e tem até uns desafios para o cachorro, uns morrinhos. Eu falei assim, gente, sabe, a gente começar a pensar isso aqui na nossa cidade, porque a gente tem a fama, né, mineiro, Belo Horizontino tem a fama de ser muito ainda meio roça, assim, que a gente não é muito participativo, é todo cada um seu cantinho ali, né? Cada um vivendo sua vida, e a gente começar a se movimentar mais para esses espaços abraçarem mais as nossas crianças, né? E a gente ouvir Isso. mais essas crianças. E eu acho que é uma preocupação muito grande para essa pós-pandemia aí, para esses espaços, sabe, o Karina? Aí eu queria que você falasse Sim. um pouquinho como que se vocês já trouxeram alguma discussão, né? Que passa muito rápido essas lives, né? Ah, já está deixa eu falar rapidinho, então. Fala aí, tá Eu faço quase. parte, né, de uma bancada que chama Bancada de Educação do partido, né, que eu faço parte. E a Uhum, gente já fez manifestos, né, na questão da educação, e está no movimento nacional, né, da uhum, educação do partido, essa questão do retorno, e a gente colocou essa questão, né, de se ter aí os espaços livres, em especial para educação infantil, mas isso abrange todas, né, toda a educação básica, né, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. e, Nas cidades, né, igual te falei, em especial educação infantil, e a gente só está esperando sair, né, oficializar esse documento, que a gente também possa soltar em forma de manifesto. Então, assim, eu faço parte desse grupo que prioriza a educação, né, nesse espaço político,
E as nossas discussões são todas em forma disso, da qualidade na educação, né? Garantir a inclusão na educação, né? De todos e todas, e a Uhum. diversidade também. Então, assim, é escutar todos os atores dessa comunidade escolar, que às Sim. vezes ficam de lado, né? Assim, os maiores interessados não são ouvidos. E isso a gente precisa E, quebrar também, né, Fernanda? Então, assim, sim, é. A eu gente. acompanhei até algumas audiências na Câmara e muitos pais cobraram isso, né? Que os professores e os pais não estavam tendo o momento de fala, Uhum. que eram, Sim. e principalmente as crianças. Então, assim, os maiores envolvidos ali que estão na rotina, que estão no dia a dia, não tiveram espaço de fala. Então, Não como que foram se constrói? convocados, né? E não tiveram oportunidade de participarem coletivamente. E você sabe, ô Karina, se alguém quiser se inteirar mais sobre essa comissão, tem algum caminho, algum lugar que a gente possa ir, que a gente possa, além desse manifesto, tem algo que vocês ainda vão soltar, né? Algum lugar que a gente A, possa a, conhecer mais um pouco dessa comissão? a Contribuir, comissão que eu colaborar? falo é da Câmara de Vereadores, né? Então, são com Sim, vereadores que estão trabalhando lá nessa comissão. É, sim. da nossa bancada, nós lançamos as nossas redes essa semana. Então, Uhum, nós temos a bancada da educação do PDT Minas Gerais no Facebook e no Instagram. sim, sim. Né? Então, é formada por pessoas né, que estudam, que se interessam por essa área, são professores universitários, professores de educação infantil, eu sou bibliotecária, né? Tem pedagogos, tem Uhum, estudantes, né? Então, assim, é uma bancada diversa e uhum, qualificada, né? Que a gente uhum, busca esse fortalecimento em Minas Gerais da questão da sim. educação. Uhum. Aí no Facebook lá já acha os movimentos, É as bancada da educação discussões, de Minas Gerais, bancada de tanto no educação de Minas Facebook Gerais. quanto no Instagram. Uhum. E A essa gente bancada, lançou semana passada, a gente ainda está apresentando os participantes dessa bancada. e essa Inclusive, eu ban- fui a primeira a é, ser apresentada, só tem eu lá por enquanto. e essa bancada ela é formada por diferentes partidos. Não, essa bancada é do meu É do, partido. do seu partido. Ah, tá. Na Então a Câmara dos pessoa assim que não está Vereadores, entendendo. você tem Uhum. uma comissão lá, né, formada que estuda essa questão do Uhum. planejamento do pós-pandemia. As Sim. audiências estão sendo online, então a gente consegue acompanhar. Ah, A gente não entendi. consegue participar, né? A gente não consegue ter Sim, espaço para fala, mas você consegue acompanhar. Eu já sim. acompanhei duas. Então, assim, elas estão tendo duração de 1 hora. Na verdade, eu acho que a última teve uma duração de 2 horas. A última que Uhum. eu acompanhei. Uhum. Então, a gente pode acompanhar sim, né? E é bom acompanhar para a gente saber o que está acontecendo. Igual a primeira que eu vi, uma mãe ficou muito revoltada porque ela queria falar e ela falou que teve que quase brigar para ter um espaço Nossa, de gente. fala, Uhum. mas por ordem lá só podia falar 5 minutos. Todos falaram só 5 minutos para conseguir cumprir, né, o prazo Sim. lá. Então, acho que é Uhum. importante também todos participar, todos acompanharem, né? Até para ver como que será isso, não é como se dá isso no município, e para conseguir participar, cobrar também. Uhum. Uhum. Essas audiências a gente pode acompanhar de forma online? De Cidadãos? forma online. Eles Sim. disponibilizam, né, no site da Câmara, tem lá a Uhum. pauta do dia, geralmente é divulgado com antecedência Uhum. e a gente consegue acompanhar por lá. Uhum. Uhum. E Karina, eu queria, é só para a gente falar um pouquinho sobre esses últimos 2 minutinhos que nos restam. Mas Tem aqui a já Ma... passa rápido demais, gente, essas lives. A Mariana, que ela falou que estudou em escola com campus e hoje sente falta desse tipo de ambiente, né? Tudo foi concretado e de vez em quando o muro cai, pois ali havia uma nascente. Minha mãe lavava a roupa deles lá, né? Ela falando aqui. E é interessante porque a criação de vínculo, a possibilidade que a natureza traz
o contato com a natureza, em criação de memórias de fatores positivos, Afetivas, né? afetivos, é Afetivas. muito grande. É. E só para encerrar, eu queria agradecer nossos últimos 20 segundos, agradecer sua presença. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Karina, entra lá na página dela. Muito obrigada, viu, Karina, pela sua Obrigada a disponibilidade. você. Estou à disposição de quem quiser e puder conhecer um pouquinho mais e Nós participar com a gente.